Boa tarde, meu querido inexistível, Marcelão na área. Segura esse ponto aí. Meu querido indesistível, estou aqui direto do trono para a gente falar sobre o capítulo 10 de Hebreus, conforme a gente se programou aqui. E simbora! Estamos juntos até depois do fim. Ontem foi o capítulo 9 de Hebreus, hoje é o capítulo 10. Nós vamos falar sobre a importância de... Deixa eu só me reconectar aqui, tá bom? Seja bem-vindo, Brunão. Que bom que você tá por aí, cara. Vamos lá. Eu preciso me reconectar. Para eu me reconectar, geralmente eu faço duas coisas. E eu quero te convidar a fazer essas duas coisas comigo. Reconectar atenção, reconectar carinho e reconectar com a presença do Pai. Tá joia? Então eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Quero que você feche seus olhos aí. Quero que você verdadeiramente feche seus olhos e comece a pensar o quanto que Deus é maravilhoso, é extraordinário, é Deus forte, é conselheiro. E como nós falamos ontem, os caminhos dele são aqueles que nos direcionam para alcançar uma vida extraordinária. Em toda a história, e aí eu vou entrar em oração agora, dizendo justamente isso. Paizinho, nós temos aqui visto e ouvido e temos presenciado que toda a história, seja bem-vinda, Claudinha, toda a história, desde Gênesis a Apocalipse, desde quando eu me entendo por gente até os dias atuais, toda a história para aproximação de ti, nunca é para afastamento, nunca é para o pior, é sempre para o melhor. Tua palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas, que seja para livramento ou que seja para a glória do Pai. Mesmo as coisas que foram propositadas, como aconteceu com Jó, foi para o melhor. Mesmo as coisas que foi de conserto, como quando aconteceu com o povo de Israel, foi para a aproximação do povo contigo. Mesmo, Senhor, nos meus dias mais desafiadores e mais difíceis, eles são para me aproximar, para eu aprender mais do Senhor e para eu transbordar mais do Senhor. Obrigado grandemente por isso, Pai. Obrigado verdadeiramente por isso, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Continua conosco aqui e fala exatamente o que o Senhor quer falar em nossos corações e para os nossos corações. E para os corações das pessoas que estão do outro lado. Em nome de Jesus é o que oramos, já pedimos e já te agradecemos. Seja bem-vinda, senhora Cláudia. Olha só o seu Acácio ali, tá dormindo? É, Vocês estão tá onde? dormindo. Oi? Vocês estão aonde? Eu não te ouvi, desculpa. Onde vocês estão? Ah, no hospital, Hum, dia da consulta da minha mãe. sim. E ele dormiu? A consulta é do pé, né? É, Iracelma, seja bem-vinda, minha irmã. E como é que tá o pé da véia? com dor. Tá, não tá recuperando? É, mas vai recuperar se for da vontade de Deus. É porque ela tem osteoporose, né? Então é um pouco. Demora mais. É o que diz. Tá, joia. Tomara, né? Tomara que recupere, tomara que fique bom. Se não for da vontade de Deus, não vai ficar. E aí vai. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados pelo seu decreto.
tudo. 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 E um dia ele, Eu vou lendo. Diga, fale. um dia ele vai fazer. Um dia ele vai posicionar, um dia ele vai cobrar, um dia ele vai ajudar, um dia ele vai dizer, um dia ele vai levar. Mas seja lá o que ele for fazer, vai ser o melhor. E ele vai fazer, que é o que é Sempre. mais importante. Ele vai fazer, É. um dia ele vai fazer, que é o que é mais importante. Seja o que for. Amém. Olha só, o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Você quer que eu leia especificamente até algum versículo? Não? Eu vou ler até o 18, tá bom? Uhum. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste mais, preparaste um corpo para mim. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes. Coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podemos remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque, com a única oferta, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com ele, depois daqueles dias, diz o Senhor,
imprimirei as minhas leis no coração deles e inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida? Ah, Não tenho dúvida nenhuma. Você tem dúvida? várias. É o quê? Várias. É? Qual é a sua dúvida? Ele começa falando aí no 1, quando ele fala sobre sombra dos bens vindouros. Ele não está anulando mais uma vez a lei. Ele fala, os bens eram um futuro em relação à lei, que prenunciava com o advento, Cristo tornava-se presente, como a gente pode ver lá no 9:11, em mesmo Hebreus 9:11, que fala: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, quer dizer, não desta criação. Então, o bem mais anunciado, o melhor bem do mundo, já havia sido feito, mesmo tendo sido anunciado desde o Antigo Testamento, que seria a própria vinda de Jesus Cristo. E antes da vinda de Jesus Cristo, o bem mais anunciado, o bem mais precioso para Deus já tinha sido feito também, que seria o homem, que seria o seu templo, que seria a sua morada. Esse foi construído lá no Éden por mãos do Senhor. E quando ele construiu esse bem maior para ele, esse bem maior para Deus, e vendo que, infelizmente, o homem em sua corrupção, o homem em sua malignidade, em sua indecência, na sua. Enfim, sendo o homem, o que o homem, infelizmente, se afastaria do Senhor. E aí, para que houvesse uma mudança, pensando simbolicamente, com relação à morte e ressurreição de Cristo e morada eterna do Senhor em nossas vidas, ele enviou Jesus Cristo para cada um de nós. Por isso que ele fala o tempo todo que o sangue do bode, o sangue do carneiro, o sangue não pode purificar porque são maculados, mas o sangue de Cristo pode purificar. E aí tornar perfeitos, né? Tornar perfeitos. Mas nós não somos seres perfeitos, não somos seres perfeitos, somos imperfeitos, somos pecadores. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nos tornamos adoradores. E aí podemos ser purificados uma vez por todas, uma só vez, uma Você única vez. acredita que quando a gente morrer, for para o céu, quando a gente passar dessa para melhor, quando nós estivermos sem o nosso corpo, que é aquilo que gosta desses Um desejos corpo carnais? glorificado, seremos perfeitos? É, Sim, sim. Porque não há mais pecado, mas só em corpo glorificado. O homem, você falou uma coisa assim sobre desejo, a carne que deseja. O homem, às vezes, ele nem percebe o quanto ele é pecador e o quanto ele é corruptível, porque ele é egoísta. O ser humano é egoísta. O ser humano só sabe olhar para o seu próprio umbigo. Ele acha que o problema do outro é problema do outro, não é problema dele. Ele não olha a vida, ele não sabe amar ao próximo como a ti mesmo, infelizmente. A Bíblia é muito clara
com relação ao resumo do mandamento. Ela diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas O isso, homem, infelizmente, não ama. E mas não isso nos ama a Deus magoa? também. Ah, muito. E magoa o Espírito Santo de Deus. Magoa muito o Espírito Santo de Deus. Muito, muito, Sim, muito, é muito, Espírito muito, Santo, eu muito. sei. Mas por que que você Ah, acredita que nos magoa tanto a o palavra de ser Deus humano fala não amar assim, ao outro? que o ser humano não vai herdar o reino dos céus e não é possível que ele ame a Deus sobre todas as coisas se ele não ama ao próximo a quem ele vê. Uhum. Se ele não ama, se ele não ajuda, se ele não se prontifica, se ele não se doa, se ele não não é como Jesus Cristo era. Esse é o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E Mas se esse enquanto verdadeiro o amor, homem não acreditar, enquanto o homem achar que é só o seu próprio umbigo, enquanto o homem amar só a ele mesmo, ele não amar ao próximo a quem ele vê, ele não vai amar a Deus a quem ele não vê. É sim, impossível, é a Bíblia quem diz. sim, E enquanto concordo. isso acontecer, ele não vai herdar o reino dos céus. E Mas em por mim que que isso dói, me magoa? em mim dói por dois motivos bem claros, porque graças a Deus eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e eu sinto a tristeza de saber que infelizmente uma humanidade inteira se perdendo por egoísmo, se destruindo achando que está se reconstruindo, se destruindo achando que está crescendo, que está desenvolvendo, que está sendo alguém, quando as coisas mais importantes são as espirituais. Então dói muito ao Espírito Santo de Deus, e quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, você sente essa dor. Você sente a tristeza de saber que as pessoas estão se corrompendo, estão se perdendo e que elas não terão o reino de Deus. Isso dói. Não precisa ter um motivo ligado a isso, um motivo carnal. O problema do ser humano é que ele procura motivo carnal, não precisa ter um motivo carnal, só precisa ter um espiritual. A minha mãe, há muitos anos atrás, quando ela vivia uma fase de ignorância, e talvez não seja tão ignorância assim, ela orava a Deus dizendo: Senhor, se for para os meus filhos se perderem, irem para o inferno, irem para a espiritual negativa, conserta-os e leva, para que eles não venham a se perder. Humanamente falando, às vezes a gente diz assim: nossa, que egoísta. Não. Ela está abrindo mão do amor dos filhos dela, ela está abrindo mão do conviver com a família dela, ela está abrindo mão daquilo que fisicamente é importante para ela, para que ela não veja e não sinta espiritualmente a perda dos seus filhos, porque Você ela acredita que ama mais Deus é a Deus. assim também? Em alguns momentos, em algum momento sim, em outros ele não é. Ele é perfeito, ele sabe porque ele é assim. Mas infelizmente nós não somos como seres humanos assim. Não olhamos o outro com o verdadeiro amor que deveríamos olhar. Suprimos somente as nossas necessidades. Entendemos prosperidade como riqueza, como ser rico, como ser poderoso, como ser o melhor nome, o maior nome, quando prosperidade é verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E não se deve fazer isso para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas, se deve fazer isso por amor, por dignidade, pelo que Deus ensinou. Mas é fácil falar. É muito fácil falar que se faz isso todos os dias. Por isso Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício. Porque ele é incorruptível. Porque ele faz verdadeiramente. Você não precisa pedir para ele as coisas. Ele conhece seu coração e ele vai lá e cumpre. Ele tira a aflição. Você não precisa
dizer para ele várias e milhões de vezes o quanto você precisa da ajuda dele, porque ele está lá para te ajudar. Ele é o seu verdadeiro irmão. Ele é o verdadeiro irmão. Aquele que tirou a própria vida por amor, que derramou sangue por amor, que não teve medo de dizer sim para um bando de miserável, corrupto, que só sabe pecar. Ele é o verdadeiro amor. Que perdoa verdadeiramente. Mesmo quando a gente diz que quer colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, cuspir na cara dele por conta das dores que a gente passa, ele vai lá e te perdoa. Ele te perdoa. Ele não olha para sua cara E o e, que ele espera com de vários você? motivos, vira para você e diz: eu tenho muitos motivos para te odiar e você tem que agradecer a Deus porque eu não te odeio. Ele não faz isso com você. Ele não faz isso com É você. verdade. É verdade. Ele te ama verdadeiramente todos os dias. E o que ele te pede em troca? Ele não pede nada, só amor. O verdadeiro sacrifício. Só amor. Ele só quer que você ame a ele sobre todas as coisas. Só isso que ele pede. Que você o ame verdadeiramente. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. A gente bate no peito e diz: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então vai ler a Bíblia, meu irmão. Você não ama, não. Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não nega a si mesmo para auxiliar, para ajudar, você não ama. Você ama seu ego. Você ama quem você é. Você ama o que você pode ter. O que é importante para você. O que você pode desenvolver. Jesus não pensou em nada disso. Ele, vestido de glória, cheio de honra, no céu, num lugar incorruptível, desceu para um útero de uma mulher, pecadora como eu, como você, como qualquer um na terra. Sofreu a aflição de ser perseguido por aqueles que ele ama, que ele queria salvar. Se entregou numa cruz mesmo sabendo que muitos o negariam. Muitos o negariam. É por isso que ele fala, até o 18, que ele é a verdadeira salvação, que ele é o verdadeiro sacrifício, que ele é o verdadeiro e único. Por quê? Nós não somos nada. Nós somos bichinho de Jacó. Você sabe o que é bichinho de Jacó? É aquela larva, aquele boró, como chama na minha terra. É aquela coisinha nojenta que você tem nojo de comer a comida quando vem um borozinho. Quando a mosca pousa e deixa lá, você não é nem a mosca, você é o boró. Você é a larva, você é nada. E ele tá ali por você. Passa pelo deserto, passa pelas dores. A gente bate no peito dizendo: eu passo pelas aflições do mundo por amor a Deus. Passa mesmo. Por todas elas. Por todas elas. Ou é só o ego, o egoísmo, o egocentrismo que diz que passa? E por que seria? Porque não tem jeito, às vezes. Porque às vezes não tem jeito, tem que passar. Tem que enfrentar. Porque às vezes tem que enfrentar. O Mas não problema. tem como não enfrentar e só desistir? Ele É o continua problema. ali. Você vai continuar no deserto durante anos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A gente fala: ame a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao teu próximo como a ti mesmo? É você saber que mesmo quando ele não te ajuda, mesmo quando você não estende a mão, mesmo quando ele não está do seu lado, mesmo quando ele não se doa por você, você precisa fazer tudo isso por ele. E muitas vezes a gente é até criticado por isso. A gente tem que aprender a dizer não,
que a gente tem que aprender a também amar um pouquinho a si mesmo, que a gente... Mas Jesus não fez isso. Você Jesus acha que recebeu um não? monte de tapa na cara. Ele recebeu um monte de chicotada. E ele cumpriu o propósito dele, morreu na cruz por um monte de gente que apontou o dedo na cara dele. Ele não fez isso. Ele cumpriu o propósito dele. Os únicos nãos que Deus disse foi para aquilo que fazia mal a mim e a você. Mas não negou a ajudar as pessoas. Ele não ressuscitou João Batista. É verdade, não. E eu acho que se ele ressuscitasse, eu até brinco com isso, João Batista ia falar assim, não, descola minha cabeça de novo, que o céu é muito melhor. Porque é mesmo. Uhum. Porque é muito melhor. Muito melhor isso aqui. Isso aqui é só respirar fundo e falar, quando é que o Senhor vai me buscar logo? Porque como diz Paulo, se viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, 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 lucro. Esse é o lucro verdadeiro. Mas a gente é tão apegado à vida. A gente é tão apegado a isso aqui. Que a gente tem medo de uma morte, a gente tem medo de... é porque eu não quero morrer agora não, porque eu ainda não tive meus filhos. Eu não quero morrer agora não, porque eu ainda não consegui construir a minha casa. Eu não quero morrer não, porque eu ainda não consegui a carreira de sucesso que eu quero. Eu não quero morrer não, porque eu ainda não tenho... Eu não vi meus filhos fazerem faculdade, eu não vi eles casarem. Eu não quero morrer não, porque é tudo terreno. Eu Então não você quero morrer, acredita que não, o porque eu nosso, ainda nosso... não cumpri o propósito de Deus na minha vida, porque eu não falei para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu não quero morrer, não, porque eu quero ainda anunciar a palavra para aqueles que necessitam verdadeiramente, porque eu quero fazer o que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu não quero morrer porque ainda não é chegada a minha hora, porque eu quero enfrentar o mundo como Elias enfrentou. Eu quero enfrentar como Eliseu enfrentou e dizer, eu quero porção dobrada de Elias. Eu não quero morrer agora, porque eu quero fazer como Davi fez, eu quero lutar contra o gigante e vencê-lo. Eu não quero morrer agora, porque eu quero fazer como José fez, chegar no final da vida e perdoar os irmãos dele e ser próspero verdadeiramente. Eu quero fazer como Moisés, que entendeu que quando chegou a hora dele ser levado, Canaã não era nada, porque ele foi para Canaã verdadeira. E não porque eu quero fazer como um homem rico, atolar as minhas riquezas e hoje ainda te pedirão a sua alma, tolo, burro, ignorante. Hoje ainda te pedirão a sua alma. Porque o que você verdadeiramente podia fazer pelo outro, porque o que você podia verdadeiramente fazer por amor, você não fez. E hoje ainda te pedirão a sua alma. Porque você estava na fila do banco e você não falou do amor de Deus. Porque você estava no carro e as pessoas passaram por você e você não falou do amor de Deus, porque você estava no shopping e você ficou com medo de fazer o do trono, porque as pessoas iam achar que você estava passando vergonha, porque você estava falando do amor de Deus, anunciando a palavra de Deus. E ainda hoje te pedirão a sua alma. E ainda hoje te pedirão a sua alma. A palavra de Deus tem zilhões de promessas, e todas são condicionais. Condicionais a um fato que salva a sua vida. Mas as pessoas estão tão atentas a receber aquilo que carnalmente ou terrenamente lhe foi prometido, que não percebem que as promessas são condicionalmente a coisas que salvam a sua vida, porque são mais importantes do que qualquer coisa carnal que você venha a obter. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra. Para que eu vou ter dias prolongados na terra se são dias de aflições, de dores e tudo mais? Não, eu vou honrar meu pai e minha mãe porque eu amo meu pai e minha mãe, porque Deus colocou amor no meu coração e porque a palavra de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não coma
carne, se o comer carne escandaliza o teu irmão, e isso vai fazer com que você faça com que você pecar. Eu não posso fazer tal coisa porque as pessoas vão me ver na rua, entendeu? E vão ver que eu tô fazendo isso e vão achar que eu tô pecando e assim eu tenho um nome a zelar porque eu tô na internet, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu tô aquilo outro. Mesmo que você esteja no seu quarto, se você faz alguma coisa que não está mediante ao que Deus colocou no seu coração, o homem não está vendo, mas Deus está. O homem não está se escandalizando, mas Deus está. E com o que a gente está preocupado? Com o que a gente está preocupado, seres humanos? A gente está preocupado com coisas carnais. E ele fala, ora, visto que a lei tem, João, tá tudo bem, tá bom? Ele fala, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei tem sombra dos bens vindouros, as pessoas não cumprem nada. a lei por conta da sombra dos bens vindouros. Do que vão receber em troca. Dos benefícios que lhe virão à sua mão. E não é isso que Deus quer. Ele quer a sua alma, o seu espírito, porque Ele ama você. Ele não quer que as pessoas se humilhem pedindo ajuda para você. Ele quer que você ajude porque você o ama verdadeiramente. Eu vou me humilhar, porque a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados. Eu vou me humilhar, porque Deus diz que eu devo fazer o que é certo, o que é correto. Independente de algum dia ser exaltado ou não. Independente de algum dia receber ou não. Eu vou me doar, lei, né? porque Deus diz que eu tenho que me doar. Não porque eu vou receber alguma coisa. Porque não importa. Não importa. O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que importa? Ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter a melhor família para expor. E isso não ser verdade dentro do seu coração. E você perder a sua alma, perder o seu espírito. Eu não sei se algum dia Deus vai me dar o que eu peço a Ele, se algum dia meu pai vai ser curado. Eu não sei que se ele não for curado, se eu vou ter a capacidade de passar pela morte dele. Eu não sei se algum dia, se eu não passar pela morte do meu pai e ele ficar deitado numa cama cheio de escara, gritando que nem um louco no meio de um caminho complicado. Eu não sei se algum dia eu vou receber alguma coisa em troca disso, mas não me importa nada disso. Porque eu não faço para receber nada disso. Eu faço por amor a Ele. Eu faço por amor ao meu pai, eu faço por amor a Deus, eu faço por amor a mim mesma. Porque é tão pequeno as coisas que a gente acha que são grandiosas, que a gente vai receber, são tão pequenas, comparadas às coisas que são verdadeiramente importantes. Como o amor do meu pai. Como olhar dentro dos olhos dele e saber que ele sabe quem eu sou. Que ele ainda me reconhece. Isso é muito mais importante do que ter uma vida prolongada. Muito mais importante. Muito mais vindouro. Muito mais grandioso do que qualquer outra coisa. Quando eu digo sim para as pessoas e ajudo elas, é muito mais importante para mim quando eu vejo o sorriso delas. Quando eu vejo que o meu vizinho veio a falecer, mas ele viu a casa arrumada. Ele viu que pessoas que estavam do lado dele sempre o amaram.
e que Well, cuidaram dele da forma que oh, puderam cuidar. wait, what? É muito mais gostoso. É muito mais gostoso eu ver a minha vizinha da frente chegar e bater na minha porta e falar: ora por mim, porque o meu pai vai passar por uma cirurgia agora. E ele está entre a vida e a morte. Se ele fizer a cirurgia, ele pode morrer. E se ele não fizer a cirurgia, ele pode morrer também. E às vezes você tá em caco, às vezes você tá acabado, às vezes você tá aflito, às vezes você não tem nem para quem pedir ajuda, às vezes você até pede ajuda, mas as pessoas não entendem. E, e você olha e fala: Senhor, eu já não tenho mais nem de onde tirar para pedir ao Senhor. Eu já não tenho mais nem de onde tirar a força para clamar. Mas o fato dessa pessoa confiar em você, que você vai pedir, que você vai orar, que você vai clamar, saber que você verdadeiramente tem um contato com Deus, que você está fiel a Ele, isso é importante. Mais importante do que qualquer tesouro na terra é você poder mostrar que você é a imagem e semelhança de Cristo, mesmo quando você está em meio à sua dor. Mesmo quando isso fere a sua alma, o seu espírito. É você pedir perdão mesmo quando você acha que não errou. E você vai lá e pede perdão. Você fala e você não recebe nenhuma resposta. Às vezes você não recebe nenhuma resposta. Mas Deus te ouviu. E você sabe disso. E eu que Deu diz: uma eis-me, travada. eis-me aqui. Porque mais vale estar perto de ti do que longe de ti. Mais vale sofrer no teu colo, sentindo a tua mão acariciar a minha cabeça e me dizer: eu estou aqui, do que qualquer outra coisa no mundo inteiro. Vida não significa nada disso. Significa que mesmo com tudo isso, ele está aqui. Ele é quem me escuta, ele é quem me abraça, ele é quem me protege. A gente quer mais, sabe, Marcela? A gente quer muito mais. A gente acha, às vezes, que tem direito a muito mais. Mas ter uma audiência com Deus é mais importante do que ter uma audiência com o rei, com o presidente. Do que falar com Paulo Vieira, ou com Pablo Marçal, ou com o outro, que eu esqueci o nome dele. Ele te ensina muito mais e bem mais profundamente do que qualquer um deles. É direto da fonte, né? Não significa que não é doloroso. É muito doloroso se sentir verdadeiramente sozinho, é muito doloroso se sentir incapaz, é muito doloroso você não poder tomar uma atitude, é muito doloroso você não poder voltar no tempo, é muito doloroso tudo isso. É muito doloroso, às vezes, você ter o abraço só de Deus. Mas olha só, não é só dele, Pois é é, então. dele, É, exatamente. é dele. É. Mas a gente não enxerga isso. Mas é porque às vezes a gente espera do outro demais, sabe, Cláudia? Você falou aí sobre o pecado do outro, sobre o que a gente espera do outro, sobre o amar ao próximo. A gente está esperando ser amado às vezes
A gente fica chateado, Às vezes a gente não aborrecido. espera ser amado, a gente espera que ame ao outro como a gente ama. Mas infelizmente nem todo É, mundo é capaz disso. Jesus Cristo não fez isso não, Cláudia. Jesus Cristo não esperou ser amado para amar, Sim, não. não, ele não Deus esperou. não esperou, não. Ele não Ele esperou. Não é não, isso que eu tô dizendo, ele não esperou. ele Ele nos amou amou. primeiro, exatamente, e Exatamente. não deve nada pra gente. E Exatamente. nem e não deve Exatamente. nada, nem um centavo pra A gente. gente, a gente E se precisa ter ele pede pra gente consciente agir, e isso. se ele pede E pra gente precisa ter agir, consciente o resumo da lei. A gente precisa ter muito consciente o resumo da lei. A gente precisa ter muito mas a lei consciente. pela lei, Cláudia, a gente precisa entender também que a lei pela lei, ela é só lei. A lei pela lei, só porque eu quero obedecer, porque senão algum mal vai me acontecer, é só lei. Como eu Entendeu? disse. É Foi o que eu disso que ele disse está até falando. agora. É disso que ele está falando. Ele está falando justamente que a lei pela lei não há perfeição na lei. Entendeu? Você não muda. É diferente Exatamente. como quando Jesus Cristo ensinou. Ele desceu, sentou, pegava as multidões, Ele falava por viveu. parábolas e ensinava. É, exatamente. Ele E viveu, ensinou ensinava. por exemplo. Sim. Porque É, pegar também é, só a palavra de Deus e ler e achar que eu ensino todos os dias, o que eu falo todos os dias, o que eu digo para as pessoas todos os dias, isso é o máximo do máximo que eu posso ensinar, é também muita hipocrisia, porque o Senhor ensinou, por exemplo, ele sim, viveu. Ele sim, viveu, e é isso que está dizendo aqui, que ele sim. ensinou, por exemplo, ele Sim, e viveu. ele diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando for velha não se desviará dele, mesmo que ela erre. Você falou aí sobre o erro, sobre o pecado, sobre errar. Mesmo que erre, não se desviará, porque ele vai saber que ele está fazendo e está fazendo errado. É sobre isso realmente que está falando a palavra. É diferente lei pela lei. Entendeu? Porque é como você falou, eu não vou fazer isso ou aquilo, eu não vou, por exemplo, não vou largar minha esposa agora e cair no mundo porque eu tenho um motivo para isso, porque eu tenho uma desculpa para isso, porque senão Deus vai me castigar. Não é por isso, é porque eu amo a minha esposa, porque eu quero plenitude, porque eu quero o tempo todo com ela. Isso para mim é plenitude, sabe? Isso para mim, eu parar no meio da noite aqui ontem, tipo 7, acho que era 7, 8 horas da noite, falei assim, meu amor, a cabeça não tá funcionando mais, não vai rolar mais isso aqui, eu preciso dar uma espairecida. Vamos lanchar? A gente foi na padaria, eu, ela, Samuel, sentamos, comemos um negócio, pegamos nossas coisas, viemos para casa, eu subi, sentei aqui e fluiu até quase meia-noite, sabe? Então é assim, é isso que é a vida e plenitude. Você tem que estar completamente coberta de razão. Não significa que o dinheiro não seja bom. Eu falo isso, Cláudia, várias e várias vezes. Eu gosto do dinheiro. Eu, Marcelo, gosto do dinheiro. Não o dinheiro pelo dinheiro. Presta atenção, eu estava falando sobre isso hoje de manhã na minha live. Não o dinheiro pelo dinheiro, não a lei pela lei. Tá entendendo? Eu gosto do dinheiro pelas coisas que o dinheiro pode me proporcionar melhor tempo para ajudar meu pai e minha mãe, isso me dói no meu coração quando minha irmã fala assim, cara, hoje a gente não tem condições financeiras para poder contratar alguém para ficar full time com meu pai e é pesado e eu gostaria dessa ajuda. E aí eu falei sobre isso hoje de manhã na live. Eu falei assim, cara, o dinheiro não é pelo dinheiro, é pelo que ele me traz, é pela realização do sonho, é pela ajudar as pessoas, é pela segurança, entendeu? Por não ficar com medo de ontem eu morar na Ceilândia e ontem eu ir dormir anteontem, e acordar às 5 horas da manhã com o helicóptero da PF rodando, tipo, quase na minha varanda da minha casa. Ah, porque tá dizendo que a Ceilândia é ruim? Não, eu estou dizendo o que é, pô. E ela é o que é, e não quero isso para mim pro resto da minha vida. Tá entendendo? Então ela pode me trazer melhor segurança? Pode, eu posso ir para outro lugar. Ah, mas os colarinhos brancos estão lá. E daí? Entendeu? Mas eu quero isso para minha vida, eu gosto do dinheiro pelo que eu gosto de louça limpa, eu não gosto de lavar a louça. Eu gosto de chão arrumado, eu não gosto de arrumar o chão. E se o dinheiro pode me trazer isso, por que não? Tá entendendo?
Onde está o ruim, o pecado e o ordinário nisso? Não é a prosperidade Pecado pela ruim, o prosperidade. ordinário tá quando isso é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Ou quando você deixa de fazer as coisas que são verdadeiramente importantes para Deus para obter isso. Aí Exatamente. está o pecado. Quando, Exatamente. quando você acha que você só pode fazer alguma coisa quando Exa- você tiver isso. E é isso que Deus fala para o homem rico. Ele diz: Exatamente. tolo, ainda hoje lhe pedirão a sua alma. Porque quando Exatamente. você É tinha isso aí. menos, você era mais rico do que hoje. É isso aí. Exatamente. E disso eu não abro mão na minha vida. Não abro mão na minha vida das minhas conexões com a igreja. Ah, porque igreja. Tem muita gente que fala isso, que a igreja e a religiosidade andam juntas, andam muito coladas. E isso não é de agora. Isso é desde a época dos primórdios lá de Jesus Cristo com os fariseus. Entendeu? E é verdade, não é mentira, não. Mas e daí? Eu não vou para lá para ver as pessoas que estão na igreja. Meu pai falava assim: você entra num banheiro, quando você entra num banheiro, e aí você termina de fazer o que você tem que fazer, você vai dar um tapa no visual e vai olhar no espelho para ver se o cabelo tá bom, se a sobrancelha tá legal, se a barba ficou bacana. E tem um espelho que está completamente sujo, desorganizado, e um que está limpinho, em qual que você vai olhar? No limpo e organizado. E é assim que a gente precisa ser dentro da igreja. Então eu não vou para a igreja para olhar se fulano, cicrano, beltrano está fazendo certo ou errado, Ah, se está mas o pregando. pastor ensina, o pastor não sei o que, a Bíblia é maior do que o pastor, a Minha palavra de conexão Deus é não maior do é que o pastor, exatamente, minha e o conexão homem, de e o Senhor aprendizado. nos ensina a ser homem de Bereal. Então, seja como homem de Exatamente, Bereal, se ele está exatamente. errado, procure a luz da Exatamente. Bíblia. Exatamente. Estava conversando com minha esposa sobre isso, porque a igreja que eu vou prega muito sobre a prosperidade. E tem um pastor que recentemente saiu de lá. E ele pediu perdão nas redes sociais dele sobre a prosperidade. Pediu perdão sobre desculpem e taraná, taraná, taraná. Aí eu falei para a Verônica assim: a gente não pode generalizar. Realmente, eu acho que. Pô, meu primeiro dia nessa igreja, Cláudia, na hora do momento do dízimo, a gente levantou e foi embora, eu e minha esposa. A gente levantou e foi embora, porque o cara falou assim: você vai nadar em ouro, você vai tropeçar em pedras preciosas. Eu tinha recém perdido meu filho. Sabe o que eu queria? Uma palavra de consolo para o meu coração. Eu não queria saber de riqueza, eu não queria saber de prosperidade, eu não queria saber de tropeçar em ouro. Eu queria saber o que Deus tinha para falar comigo ali naquele momento. O que o Senhor vai falar comigo porque eu perdi o meu filho e eu quero ele de volta. Então fala comigo o que foi que aconteceu. Vai pisar em ouro, vai isso, vai se lascar. Me levantei e fui embora. Tá entendendo, Cláudio? O que eu estou dizendo? É muito, muito, muito importante isso que você está dizendo. É muito importante isso que você está dizendo. É muito importante, primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, mas elas lhe serão acrescentadas. Está entendendo? Mas a Elas gente lhe serão precisa aceitar acrescentadas. também, Marcelo, quais são as demais coisas que vos serão acrescentadas. Tudo, tudo, tudo. Saúde, prosperidade, tempo com a família, bonança no trabalho, felicidade, tudo, tudo. As demais coisas é tudo, tudo. O problema é que a gente, dentro da nossa roda da vida, a gente só olha para o financeiro. O financeiro é o último. Eu quero, mas ele é o último. Sabe como quando a gente vai para academia e começa a malhar, Ele é consequência. a gordura última que vai embora no nosso corpo, a gordura última que vai embora no nosso corpo é a abdominal, é a barriguinha. Primeiro vai as gorduras dos braços, depois das bochechas, depois das partes superiores aqui, das pernas. A última gordura que vai embora é a gordura daqui, ó, abdominal. E se ela for intra-abdominal, se ela for ali, ou estiver no meio dos órgãos, ela demora ainda mais tempo para ir embora. É assim com a riqueza. É assim com a prosperidade financeira. E daí? Tá entendendo? E daí? Eu quero ela. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, mas então eu não quero, Senhor, não me dê. Não, eu quero tudo. Mas olha só, existe comunhão maior na minha vida desde quando eu me entendo por gente com a minha sogra e com a minha esposa?
Não existe. Na minha vida inteira. Com os meus irmãos, pelo incrível que pareça, não existe. Eu recebi um feedback da minha irmã outro dia, que a gente estava indo, eu deixei ela em casa e ela falou assim, olha, às vezes você fala isso, assim para mim, que me desincentiva. E eu podia falar assim, eu vou me afastar agora dela, porque, poxa vida, eu não posso nem ser eu. Não! Minha esposa outro dia passou um feedback, vai dar um feliz aniversário para ela e diz assim, feliz aniversário. Não vem dizer o que ela tem que mudar, o que não tem que mudar, o que tem que isso, tem que aquilo. Não! E isso não é harmonia e prosperidade, o que que é? Só que todas as vezes que a gente abre a nossa boca aqui, seja no 0659, seja aqui no meio-dia 5, direto do trono, ou seja nos nossos treinamentos, quando a gente abre a boca e faz prosperidade, parece que está saindo cédula de dinheiro da nossa boca. Porque é o que o outro entende, não o que eu estou falando. E o importante é o que o outro entende ou o que eu estou falando. Para mim, o importante é o que Deus está falando todos os dias. É o que importa. Porque Tá entendendo quando isso? Jesus Cristo pregou o Evangelho, quando ele saiu ao mundo e pregou o Evangelho, em nenhum momento ele perguntou assim para as pessoas: o que eu falei está errado? O que eu disse é ruim? Não. Não. Ele, todo momento, ele falou do que vinha de Deus. E quer Sim. saber? Se você não gostou, sinto muito. Existem Sim. dois caminhos para você, o céu e o inferno. Siga o É. que melhor lhe convém. Sim. Não significa que isso não vai entristecer a E Deus. sabe Não o que é significa que que... isso não vai provocar dor no coração do Exatamente. Senhor. Mas, infelizmente, Exatamente. não posso fazer mais nada. Exatamente. É como, Exatamente. terrenamente falando, eu posso fazer todo o que está cabível a mim. Eu posso dizer o que eu preciso, eu posso falar a verdade, eu posso pedir perdão quando eu errar, eu posso tentar ao máximo não fazer o mal à vida das pessoas, mas se infelizmente as pessoas não me aceitarem, não aceitarem o que tá, eu sinto muito. Eu não posso ser uma pessoa diferente do que eu sou se eu estou seguindo verdadeiramente o que a palavra de Deus diz. A não ser que o que eu esteja fazendo seja contra o que a palavra de Deus diz. Aí eu preciso mudar. Aí eu preciso ouvir. Mas se não, assim como a gente agrava os ouvidos para ouvir o que Deus está falando conosco, Exatamente. a gente precisa agravar os ouvidos para ouvir o que as pessoas estão falando conosco que não fluem de Deus. Sim. E olha só que impressionante isso que você está falando, Cláudia, porque nesse texto que a gente está lendo hoje, está escrito assim, ó, no versículo 23 e 24, ele diz assim, ó, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, fazemos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É exatamente isso que você está falando. É exatamente isso que você está falando. Nós somos indesistíveis a partir do momento que um incentiva o outro. A partir do momento que um irmão, a partir do momento que o irmão bate na sua porta e fala assim, ei, você pode orar por mim? E Deus está lá e olhando assim, caramba, essa eu quero ver a reação da minha serva. Ele sabe, ele conhece, sabe? É como quando alguém chega para você e fala assim, ei, olha só, eu tô com um problema. Você pode me ligar? Eu preciso muito conversar com você. Eu tô com um problema de relacionamento e eu preciso bater um papo com você porque eu preciso tomar uma decisão, sabe? E aí, quando você tá na luta todos os dias e vê a outra pessoa que te passou uma vida inteira te sugando em relação ao seu conhecimento, usando você em relação a isso, e aí, de repente,
ela chega e começa a ser muito bem sucedida na empresa dela e você está muito chateado, muito entristecido e você conversa com Deus sobre isso e Deus fala assim, ore pela prosperidade dele. Ore para ele ter mais. Amém. E tu tá pedindo para você. Já até dormiu. Você está pedindo para você e ele está dizendo assim, olha, ore pela prosperidade dele. É isso que é ser indesistível, que é ser persistente. É você Amanhã tem. conseguir Desculpa, crescer. pode ir falando. Amanhã você tem médico. Quer vir amanhã? Vê se você pode vir amanhã, então. Porque amanhã você tem médico de novo. Pode falar. Então é muito importante, é muito, muito, muito importante justamente isso. Cláudia, você falou assim, porque a gente precisa perceber, entender o outro e saber que a gente precisa amar o outro, orar pelo outro, estar junto do outro. Mas se a irmãzinha, por exemplo, não batesse na sua porta e falasse assim, ei, ora por fulano que vai fazer uma cirurgia, talvez você não soubesse. Então quer dizer que para eu evitar que a pessoa vá lá e tenha que me pedir, eu preciso já estar orando todos os dias pelo meu vizinho, pelos meus parentes, pelos meus familiares, pelo planeta, pelo mundo. Mas mesmo assim, não é como quando alguém pede para você copiar a matéria na escola. Você copia a matéria na escola para mim, você copia com mais veemência, com mais força, com mais atenção. Da mesma forma, quando a gente pede, ei, você pode orar por mim por causa disso, assim, está direcionado, você pede por isso, com mais força, com mais atenção, mesmo sem ter força. Então, é muito importante você pedir sim ajuda. É muito importante também você ir e oferecer ajuda também, o contrário. Então, não é só esperar que o outro peça ajuda e nem que, como a gente falou na live de hoje de manhã, você que costuma dizer não. Marcelo, porque às vezes a pessoa pede ajuda, às vezes a pessoa fala que precisa de ajuda, às vezes a pessoa fala da necessidade dela, o quanto é complicado, o quanto é difícil, o quanto está passando por um problema, o quanto precisa de ajuda, o quanto não sei o quê. E aí a pessoa às vezes cansa de chegar para você, assim como você cansa de pedir que lave a louça, assim como você cansa de pedir que seque a louça, assim como você cansa de pedir que o chão esteja limpo, ou que as coisas que têm lugar fiquem no lugar que elas têm lugar para ficar, e isso acaba remetendo a gente a tomar atitudes como pegar e jogar fora, como pegar e não ter um equilíbrio emocional mais com relação a isso. Às vezes a pessoa pede ajuda e as outras pessoas ou elas esquecem, ou elas simplesmente ignoram, ou elas não sei o que acontece. Então é importante a gente também estar atento ao quanto a gente está ouvindo o pedido de ajuda. A quantas vezes a gente escuta o pedido de ajuda e a gente não ajuda. Mesmo quando a gente escuta. Porque existem as três coisas. O não pedir, existe o nem precisar pedir porque eu ofereço, e existe o pedir e por algum motivo, seja uma desculpa verdadeira, ou seja uma historinha que eu conto, como a gente costuma falar, as pessoas ignoram às vezes o pedido. Infelizmente. O pedido para lavar a louça. O pedido para secar a louça. O pedido para manter as coisas que estão no lugar serem naquele lugar. Em tudo. Sim. Às vezes a gente pede várias vezes. E por algum motivo, às vezes a gente é simplesmente ignorado. E para a gente finalizar, vou pensar um pouquinho sobre isso aí que você está falando. Para a gente finalizar, eu queria ler o 30 e o 31, que ele diz assim, ó. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Não é assim como? Ele quer que você peça. Ele fala, pedir, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, achará. Mas é isso que eu estou pensando. Deus ele quer que você peça.
Mas mesmo sem você pedir, todos os dias quando você acorda, o sol tá lá para você, o oxigênio tá lá para você. Todos os dias eles estão lá para você mesmo sem pedir. Ele quer que você peça, mas mesmo sem pedir, ele está ali. E quando você pede, às vezes aos seus olhos pode até demorar ajuda, mas ele não esquece de você, ele te ajuda todas as É vezes. verdade. É verdade. Todas as Todas vezes. as vezes. Deus não é como o homem. Ele não é como o homem. Que bom. Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança e retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, as Não. pessoas têm uma visão um pouco errônea desse versículo, né? E aí elas jogam maldição um sobre a vida do outro, fala: "Olha, o Senhor disse que a vingança pertence a ele. Então, como eu te peço ajuda e você nunca me ajuda, Deus vai se vingar de você. Você vai passar pela mesma situação que eu tô passando e você vai ver o quanto é doloroso." As pessoas acham que é assim. Mas quando o Senhor diz a vingança é minha, ele está se referindo a uma única coisa que ele sempre fala todos os dias. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A E não vingança dele não significa é que uma contra coisa ruim homem, vai a acontecer com o teu vingança irmão. dele é contra o inimigo das nossas almas. Porque E não. verdadeiramente, o único que é ruim verdadeiramente e que quer o nosso mal é o inimigo das nossas almas, Satanás. Mas ninguém, ser humano nenhum. Seja ele Não. egoísta, seja porque esqueceu, seja porque tem um problema, seja porque ele olha só o seu umbigo, não é porque ele é o seu inimigo, é porque o Deus desse século cegou a humanidade. Então, o nosso inimigo é Satanás. Então, quando É. ele fala a vingança é minha, ele não está dizendo que ele vai jogar pragas sobre a sua vida, ele está dizendo que ele vai se Exatamente. Não acertar é com o inimigo missão da nossa nossa alma. julgar as pessoas. Não é missão nossa julgar as pessoas. Isso aí é com Deus. Ele que faz isso, Não que não seja né? fato as coisas que a gente está falando, mas não somos nós que vamos tomar a atitude, é Deus. E ele não toma atitude com pessoas, ele toma atitude com o inimigo das nossas almas. E As outra coisa, pessoas, ele trata com carinho, ele corrige, ele transforma, ele alerta, ele mostra, ele traz a luz. E se infelizmente elas não aceitarem, elas são escravas do inimigo, e infelizmente elas vão para o inferno, mas não como castigo, mas como consequência do seu pecado. e não dá Mas o para diabo não. gostar disso. Isso que é o E ele importante. fala que O que ele ele está falando sofre nesse com isso. versículo. Não, mas nós também. Nós, eu, Sim, você, sim. Como eu né? disse, você não pode, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, você me perguntou assim, e por que que você sofre com isso? Porque quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, você não espera o mal do outro. Você não espera o mal do outro. Mesmo que ele lhe faça mal, você não espera o mal do outro. Você não espera que ele pague por isso. Você É, espera que Deus mude a vida dele. não deveria esperar, né? Na verdade, nós Não seres deveria humanos esperar. esperamos. É. Quando um ladrão é preso, a gente fica feliz porque ele foi preso, né? Quando um Sim. estuprador é atacado na prisão, quando um pedófilo é atacado lá e por causa do pecado dele, quando é linchado alguém que fez um mal na rua por alguém, nós achamos excelente, extraordinário isso, sensacional. É muito bem feito, ele é um Ah, aí miserável. vai ter um monte de gente que vai falar assim, eu não. Quantas pessoas assistem filmes torcendo para que o bandido morra, que vá pro inferno logo? Ah, mas Como é é que só um pode? Eu filme, não. né? É É isso um aí. filme que retrata a realidade. Ah, ó, ó. Quantas e quantas vezes você pediu que o Senhor voltasse logo para você ir para o céu logo e para o seu irmão vai para o Todos os inferno dias. logo? Todos os dias eu peço para Deus Mas, para mas voltar teu, logo. isso, e aí teu irmão vai para o inferno logo. Tá entendendo? A Cláudia falou uma coisa extraordinária no início da live. Ela falou assim: eu preciso pedir a Deus para estar mais tempo aqui, não é para ganhar mais dinheiro, é para ganhar mais almas. Entendeu? A grana é consequência da parada. Não é para ganhar mais dinheiro, é para ganhar mais almas. E a partir do momento que eu chego para o Senhor todos os dias, eu não vou dizer cresce, nasce, porque nascer está no tempo da inocência.
Mas todos os dias, milhões e milhões e milhões de crianças saem da zona da inocência. Todos os dias. Todos os dias. E a gente pede, Jesus, volte logo. Para que essas pessoas que foram ensinadas errado vão para o inferno logo, porque eu estou tranquilo, eu vou para o céu. Mesmo que a sua visão não seja essa. Por exemplo, a minha visão, quando eu digo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Senhor, eu não aguento mais esse mundo, pelo amor de Deus, me leva logo daqui. Eu Mas quando você age dessa forma, sim. De outra forma, você está dizendo, né? Você está dizendo assim, as outras milhões de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Sim. E olha só, e ele finaliza E por isso esse que eu texto. digo, Senhor, leva essas palavras para essas outras milhões de pessoas que não ouviram, porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque aqui é só uma sede do inferno. Porque ô terra difícil de viver. E ele diz assim, ó, em certos momentos vocês foram transformados em tabernáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornarão coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Opa, então eu sou tabernáculo mesmo, porque Jeová, viu? É isso aí. Ô vida que é para inferno. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ó a veinha. Oi, minha veinha. Tá entendendo, Cláudia? Sim, todos os dias. Olha só, coparticipantes. Nós somos coparticipantes da surra, da paulada, da porrada. Não significa que eu vou pregar a teoria da desgraça. Oh, fica contando isso na internet para todo mundo, mãe. Eu não vou pregar a teoria. Não vou pregar a teologia da desgraça. Sabe? Da coisa ruim. Porque a gente, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci, não é? Eu me lasquei. Sim, eu venci. Mas para vencer, ele se lascou. Uai. Mas venceu. Tá entendendo? Era isso que eu tava falando quando você falou assim, porque a riqueza é o último que você ganha, né? Mas você vai receber tudo. Às vezes o tudo que você vai receber é como Moisés. Moisés morreu e não entrou na Terra Prometida, e aí? Mas olha, e ele tá no pior lugar que ele podia estar, né? Claro que não. Então o que é a Terra Prometida? Então o que é o dinheiro? O que é a riqueza? O que é você ter filhos? O que é você ter tudo isso? Como eu comecei falando, se você tem a glória de Deus sobre a sua vida, então mesmo que essas conquistas terrenas não cheguem às suas mãos e você acabe a sua vida acabe como vitorioso, Cláudia, acabe como vitorioso espiritualmente falando. Entendeu? Eu te falo uma coisa. Elas não chegam em nossas mãos. Elas não vão chegar em nossas mãos. Entendeu? Nós vamos alcançar. É diferente. Essas coisas de, por que a família? Por que então, se eu não tiver uma família, se eu não tiver um dinheiro, se eu não tiver uma casa para morar, se eu não tiver... Essas coisas não chegam em minhas mãos. Eu alcanço elas. O que chegou em minhas mãos, que é graça, favor e merecido, que eu não mereço, é a vontade do Pai, é a salvação. Isso chegou em minhas mãos. Isso chegou como graça, de graça, porque Ele nos amou primeiro. O restante é eu buscar. Sim, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Sim, exatamente. Mas se chegar o seu tempo, o que eu estou dizendo assim, se chegar o seu tempo, acabou o meu tempo aqui, já cumpri minha batalha e já desenvolvi o que eu tinha que desenvolver. E Deus disse, está na hora de te levar.
E aí eu vou ficar Vambora. infeliz porque, por um acaso, um dos objetivos... Eu tinha uma amiga que ela falava assim, ah, Senhor, não vem não enquanto eu não tiver um marido. Ah, Senhor, não vem não enquanto eu não tiver um filho. Ah, Senhor, não vem não enquanto eu não tiver uma casa. Ah, Senhor, não vem não. Não, não é assim, entendeu? Não é assim, porque a glória de Deus tem que ser mais importante na sua vida. Então pode acontecer que venha antes de você obter aquelas coisas que você planejou na terra. Pode acontecer, mas você só vai ter tido uma vida infeliz, uma vida ruim, uma vida improdutiva, porque você passou uma vida inteira esperando receber aquilo, quando você Sim, podia ter vivido uma vida de glória em glória no sim, Senhor. sim. Então não quer dizer que É eu, a eu mesma não coisa, que eu Cláudio, o que você cheguei está no falando aí topo e para não ficar recebi claro, a, para ficar a claro para as medalha, tu não vou pessoas. receber a coroa. É a mesma coisa, ficar claro para as pessoas, é a mesma coisa você sentar e esperar a cura do meu pai. E aí, por causa disso, eu vou sentar e esperar e não vou fazer mais nada da minha vida enquanto ele não for curado. Sabe? Eu não vou falar da palavra do Senhor porque eu não tenho o que dizer. Meu pai está doente, pô, Não lascado. vou orar pelas Eu imponho pessoas, a mão pedindo nele cura todos pelas os pessoas, dias. porque não tem a Eu cura do meu oro e pai. Por digo que eu vou cura. orar? Exatamente. Então eu não vou orar, não vou falar sobre a palavra de Deus, eu não vou nada. Enquanto eu vou ficar aqui, entendeu? Eu tenho prosperidade financeira, eu tenho prosperidade da minha família. A gente briga, mas a gente está sempre junto. E família, quando está sempre junto, briga mesmo, Briga entendeu? mesmo. E aí, Briga por quando, causa disso, eu já quando tenho, Deus inventou eu de já tenho montar aquele grande plenitude. condomínio lá em Canaã, a primeira coisa que aconteceu foram as brigas deles mesmo, porque o povo não queria Exatamente, aceitar Davi exatamente, e Deus queria Davi como rei. Então, exatamente. brigas vão acontecer, claro que vão. Exatamente, exatamente. Tá entendendo? Então, assim, por causa disso eu vou parar e esperar. E aí, velho, quando Deus curar meu pai, eu faço alguma coisa. Não, eu vou fazendo. Eu vou E aí fazendo vai e estou ser esperando a infeliz o resto promessa. da vida. Eu tenho que curtir a jornada, exatamente. Eu tenho que dar um cheiro no velho, eu tenho que brincar com ele. Eu não tenho Ah, que mas e chegar se e Deus ficar. não curar o meu pai? Ah, mas esse era o meu propósito de vida. Eu Paciência. orei, eu jejuei, eu É, fiz, eu me acabei. Cara, se ele não curou, é que não era propósito dele curar meu pai. pronto. Acabou. E O aí? propósito dele Ah, talvez seja eu não me tive, curar. eu não tive filhos. Sim, adote um. Ah, mas eu não casei, eu não encontrei o amor da minha vida. Dê graças a Deus, tem tanta gente aí que casa e apanha do marido e E pode ter tem. sido um livramento, é verdade. Então, assim, para de achar que as coisas terrenas que você vai alcançar é o que vai te trazer felicidade verdadeira. Porque Uhum. quando você acredita nisso, aí você nunca vai ser próspero. Nunca. Porque a prosperidade não é isso. Isso Não é é isso. só algo que é acrescentado na sua vida É isso aí. ou que é te dado Agora livramento. perceba, preste atenção para a gente finalizar, Cláudio. Versículo 39 diz assim, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E aí a alma, meu irmão, não tem nada a ver com prosperidade financeira. A alma não tem nada a ver com prosperidade do tamanho da casa ou do carro que você tem. Tá entendendo? Quando o seu coração tá ali, a alma é ali, ó, pulsando no sangue e no coração. E quando o seu coração tá nisso, aí é que tá a sua perdição. A alma, o coração, ele precisa estar na perseverança, entendeu? Para preservação da alma e não do corpo, sabe? E isso que é Para mim, extremamente importante. eu sei que eu não estou muito generosa hoje com você, mas para mim a palavra mais importante desse versículo aí são aqueles que não retrocedem. Ele diz: aqueles que não voltam, aqueles que não retrocedem, colocam a mão no arado e não olham para trás. Quer dizer, mesmo que mediante a todos os problemas que eu passo, mesmo mediante os desertos que eu tenho que enfrentar, mesmo mediante aos nãos que eu venha a ouvir, mesmo mediante as não ajudas que eu venha a ter, eu não vou tirar a minha mão do arado e falar que Deus não é comigo. Eu vou continuar com a minha mão no arado e não vou olhar para trás, porque eu não sou aqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás.
É isso aí. Eita, pai, saúde. Você ora pra gente encerrar, Claudinha? Oro. Manda bala. Senhor Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor estar presente aqui no nosso meio. Obrigado por cada palavra dita. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo move os nossos corações. Transborda, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, aquelas que vão ouvir mais tarde. Traz o entendimento verdadeiro, porque só o Espírito Santo de Deus é que abre as mentes e convence e converte. O Espírito Santo de Deus é que traz à luz a verdade. Nós só falamos. O trabalho é teu, somente teu, Espírito Santo. Aleluia. E mais uma vez eu te peço, divulga, Senhor, essa palavra para milhões e milhões e milhares de milhares, para todos aqueles que ainda não tiveram a tua lei impressa nas suas mentes, para que eu possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até amanhã. Claudinha 0659. Amanhã é tu, né? É. Falando sobre aconselhamentos Olha só. em Fora, prosperidade bíblica ainda. fora as pancadas de hoje, viu? Beijo. Beijo. Tiro, porrada e bomba. Tchauzinho. Tchau.